Por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, há uma tendência, aparentemente, a entender que essa norma já está valendo para todos os presos. Inclusive, já há uma previsão da própria administração da Justiça aí para liberar os presos em regime semiaberto na próxima saída temporária. Isso vai acabar lá no STF para uma palavra final, se retroage ou não. A qual dessas correntes você se filia, Diego Tavares? Koba, infelizmente, o direito penal, pro bem ou pro mal, ele é como ele é. Como advogado, eu jamais poderia defender que uma norma que tem, evidentemente, como disse a Priscila, um caráter material, retroaja em malefício dos réus que já se encontram presos. Isso seria um completo absurdo, uma aberração jurídica, e a lei, a gente não pode distorcer a lei para agradar ninguém. A lei tem que ser aplicada como ela é. Uma das críticas que eu mais faço aqui na Jovem Pan é justamente a distorção da lei para o atendimento a finalidades políticas. Não defendo isso quando a pauta me desagrada, não vou defender só porque me agradaria muito ver que todos os presos ficassem já sem esse direito. Mas é um verdadeiro absurdo, é um verdadeiro manicômio jurídico que acontece no Brasil, diante de uma previsão tão clara de que não tem que ter retroatividade dessa lei, tribunais discutindo se vão ou não aplicar, escolhendo o que vão fazer, ao invés de seguir o que a lei explicitamente determina, o que está muito claro no texto legal. Então, isso acaba validando aquelas críticas de entidades como, por exemplo, a Defensoria Pública. Eu tenho muito respeito pela Defensoria, mas, enfim, invocaram esse argumento de que a extinção da saidinha nesse momento vai causar uma certa insegurança jurídica. Causa uma insegurança jurídica porque, infelizmente, as nossas instituições são instituições frágeis. Se nós tivéssemos instituições democráticas fortes, isso nem entraria em debate. A lei a proibição da saidinha passou a valer, passaria a valer como já está previsto na lei, sem retroatividade. Então, tem que ser de fato sem retroatividade, mas uma pena que nós vemos uma insegurança jurídica tão grande em razão da fragilidade das nossas instituições. O Diogo, acaba sendo um banho de água fria, uma água no chope de quem estava tão efusivo, comemorando o fim das saídas temporárias? Claro que é um baita banho de água fria, e por isso que eu vinha dizendo desde o começo aqui que essa mudança da lei das saidinhas, abro aspas, eu não gosto da saidinha de preso, isso soa mal, mas essa mudança na lei não ia resolver nada do problema, essa é a realidade. E agora as pessoas começam a descobrir, uma delas porque é só para os novos presos, outra que já tínhamos o caso dos presos e continuamos tendo os presos com direito a saírem durante o dia, então eles já têm um espaço para cometer o crime se assim quiserem, né? Mas fique bem claro, o problema é que nós temos mais de 90% dos crimes violentos, não se sabe o nome do autor. E principalmente os parlamentares ficam contando histórias mentirosas para nós, fazendo fake news, dizendo que vão resolver mudando a lei, e às vezes falam, se a lei não funciona eu mudo a lei e daí vai resolver. E nós temos também que forçar os governadores a cumprirem uma lei que já existe, que diz que todos os estados têm que ter 20% de vagas livres nos presídios. Nós temos só no estado de São Paulo 60 mil pessoas por serem presas, mas existe a lei. Então sentem e discutam com a sociedade e digam, nós fizemos uma lei falsa que não vai ser cumprida, porque não é possível nós termos, segundo o IBGE, 960 mil presos, mas na realidade, conforme dados oficiais do CNJ, apenas 630 mil, porque outros 330 mil estão condenados fora da cadeia porque não tem lugar para colocar na cadeia e não tem policial suficiente para ir buscá-lo e prendê-lo. Essa é a triste realidade e aí que está o problema. A lei diz que o salário mínimo deve atender ao lazer, deve atender à alimentação. É a hipocrisia que reina. Até um projeto. Agora a lei diz que a saidinha vai resolver tudo. Havia até um projeto exato, um projeto de emendar a Constituição para colocar no artigo 5º o direito à felicidade. Como se, a partir do dia em que o Congresso Nacional promulgasse uma emenda à Constituição para colocar no artigo 5º o direito à felicidade, logo todos os brasileiros estariam felizes, por direito constitucional, inclusive, o Alessandro Azzoni. Eu lembro das discussões sobre o mínimo existencial, que falava na Constituição, nas aulas de direito, o que era isso, né? É a mesma coisa. Eu acho que assim, é um ponto muito delicado essa de a gente discutir sobre as normas penais retroagirem. Primeiro porque assim, nós sempre vamos olhar
do lado de fora, mas quando você estiver dentro, querendo que a lei te proteja, você não vai querer que isso aconteça. Aí você vai falar, mas eu não sou um criminoso. Até um dia que você pegar teu carro por uma coincidência ou cometer um acidente, você vai ser responsabilizado penalmente, e aí você vai responder por todos esses crimes penais, você vai querer ter os benefícios penais, aí você vai falar, não, mas aí pra mim é diferente. Então eu falo muito dessa questão sobre a penalização e como você olha. Nós não podemos olhar do lado de fora aqui e falar, pode ser feito dessa maneira, e isso vai causar realmente vai causar problemas. Eu acho que, mais uma vez, eu concordo com o Diogo nesse sentido, os deputados e senadores, eles usam a manchete, o tema saidinha, mas não explicam a sua operacionalidade. A questão de outros temas que são colocados, que são simbólicos para a sociedade. E aí quando você vê que a aplicabilidade, as pessoas vêm perguntar para nós, nós somos formadores de opinião, perguntam para nós, poxa, doutor, aquela que foi aprovada, não, isso não vale para você porque ela só... Não, mas está lá o Congresso... Não, as informações elas se tornam políticas e elas são vindo distorcidas. Então, todo mundo já sabia sobre como ia funcionar a questão da saidinha, mas em momento nenhum foi falado. Pacheco, meu amigo, eu quero a sua opinião para a gente encerrar este assunto da saída temporária. Quais as suas considerações finais sobre o que tivemos nessa semana no Congresso Nacional? A derrubada do veto, a partir de agora, não existe mais o direito à saída temporária. Luiz Fernando Pacheco. Olha, Nelson, eu acho muito ruim que esse veto tenha sido derrubado. A pena, ela é escalonada, regime fechado, semiaberto, aberto. O que isso quer dizer? Que a pena não tem só um caráter, né, de retribuição à sociedade pelo delito cometido, né? Ela tem também um caráter de reeducação da pessoa que cometeu um crime. O nosso sistema prisional, nós prendemos muito, prendemos mal. O Supremo Tribunal já declarou que nós temos um sistema inconstitucional de prisão, de penitenciárias, porque lá se vive como bicho, não como gente. Isso não ressocializa ninguém. É por conta disso que as facções criminosas entram e ganham os presos, porque elas trazem ao preso aquilo que o Estado não traz. Você acabar com a saída temporária você transformar a pena só em punição, não em progressão. O preso que está em regime de semiaberto, ele deixa de conviver esporadicamente em sociedade. Como era a lei até então, o preso saía em determinadas datas e 5% apenas dos presos não voltavam. Num universo enorme, por exemplo, de 500 mil presos, você tinha aí um patamar de 250 que não voltava. Então não faz sentido, né? A gente fala, não pode, o preso que, por exemplo, a Suzane von Richthofen, ela matou, isso aí ficou famoso. Ela matou a mãe, o pai saiu, saída temporária no Dia das Mães. É um ajuste que você faz, é um caso simbólico, um caso emblemático, mas não é por conta disso que você vai restringir o direito de toda a população penitenciária e você vai pôr em xeque toda uma política. Nós já temos na prática, né, a política de ressocialização do preso é péssima, né? O preso ele não tem condição de trabalhar enquanto ele está no regime fechado, tem condição de estudar enquanto está no regime fechado, ele fica amontoado em cela, ele vive como um bicho. Como é que você vai ressocializar uma pessoa que vive como um bicho? Então, era uma maneira do preso ir dentro desse sistema horroroso que é o gradativamente, nosso, né, Pacheco? Ele gradativamente, exatamente. Ele fica um período no regime fechado, ele pode progredir para o semiaberto, aonde ele teria o direito à saída temporária, por conta de ter cumprido um determinado tempo da lei e por conta do bom comportamento que ele tinha que apresentar enquanto estivesse preso. Não é que ele saía assim automaticamente. Portanto, você não pode pegar um caso de um preso que cometeu um delito quando estava em saída temporária e restringir o direito de todos. Isso é um malefício
total para o sistema prisional e para a reeducação dos detentos, que já é deficiente e vai ficar ainda pior. Muito bem, eu quero agradecer demais aqui o nosso querido Luiz Fernando Pacheco, que participou conosco nessa nossa primeira hora de Tá na Roda. Sempre um prazer te receber, meu amigo. Obrigado aos colegas, obrigado à audiência. Bom domingo para todos. Um fim de feriado aí abençoado. Cuidado quem estiver na estrada. Venham em paz e uma boa semana. Bom resto de domingo para você. Pachecão, aqui conosco no Tá na Roda deste domingo, meu amigo. Aninha, sela esse assunto pra gente. Ana Beatriz Hirsch. Gente, o Pacheco, ele tocou num ponto que para mim é de extrema importância, né? Eu acho que é inegável que existe uma deficiência seríssima no nosso sistema carcerário, na ressocialização dos presos. E, gente, a prisão, ela existe para que o preso seja punido, mas ele também precisa, em algum momento, deixar a prisão. O nosso ordenamento jurídico não existe prisão perpétua, não existe pena de morte. Então, ele entra na prisão e uma hora ele vai sair. Por isso que a gente fala que existe também a necessidade de ressocialização dessa pessoa. Porque em um determinado momento, essa pessoa vai voltar para a sociedade. A saidinha, nesse sentido, era uma forma de fazer uma progressão, um teste, para não ser uma coisa abrupta. A pessoa ficou lá anos e anos sem nunca ter pisado para fora em momento algum e de repente ela volta para o convívio como se nada tivesse acontecido. Então eu acho que assim, é uma pressão muito grande da sociedade, é uma forma da sociedade mostrar que ela não está satisfeita com o que acontece na segurança pública, mas nós não podemos fechar os olhos para a realidade carcerária que nós temos hoje e não achar que essa questão está resolvida apenas com essa alteração e com essa derrubada deste veto, porque isso não vai resolver. Isso parece ser um consenso entre aqui meus colegas que estudam muito sobre o assunto. Então, vamos tentar pensar em novos mecanismos que auxiliem esses presos a voltar ao convívio social sem gerar tanta sensação de insegurança e insatisfação da nossa sociedade. É isso que eu espero que o nosso Congresso faça daqui para frente. Acácio. Eu concordo com a Ana. Eu não conheço nenhum caso onde a legislação penal tenha resolvido aquele problema. Óbvio que a legislação dá um conforto para as pessoas, é óbvio que a legislação demonstra que o Estado tem preocupação com aquele tema e está buscando resolver aquela questão, mas a legislação penal por si só, sem outros instrumentos sociais, sem outros instrumentos de controle social, não resolve a criminalidade. Seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Então, há uma vitória simbólica através da lei da saidinha. Mas em termos concretos, só o tempo dirá, e eu sou capaz de apostar que isso não vai resolver, isso não trará uma sensação de segurança para as pessoas. Esse debate vai continuar, certamente teremos novidades vindas do Judiciário, certamente, a respeito disso, e a gente vai continuar acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. Agora vamos para outra polêmica.